Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dia, ao nosso projeto Lives na Madrugada. E aí, tudo bem com você? A gente vai continuar trabalhando o tema do livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Eu tinha dado uma pausa por conta da primeira semana online do autoconhecimento. E hoje a gente vai retomar o nosso projeto Lives na Madrugada. Beleza? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai deixando o like, vai comentando, pra gente ir interagindo, né, com esse projeto tão maravilhoso que é o nosso projeto Lives na Madrugada. Hoje a gente vai continuar falando do livro. Hoje a gente vai para o passo número 9. Então a gente está quase acabando, né, o estudo do livro Quem Pensa Enriquece. Hoje a gente vai falar sobre o poder da mente superior. Então a gente vai falar de como organizar melhor as coisas, de como associar-se com pessoas para fazer parte desse projeto. Seja bem-vinda, Regilene. Então, hoje, né, no nosso projeto, a gente vai trazer um passo que é muito importante quando a gente está querendo desenvolver algo. O livro está sempre falando em riqueza, mas eu sempre digo, os ensinamentos que o livro contém, ele pode ser utilizado em qualquer área da nossa vida. Desde lá do passo 1, quando ele nos instrui a criar um projeto, e de lá para cá, né, todos os passos, eles são direcionados para colocar o projeto em prática, para executar esse projeto. Então, todo o conhecimento que foi abordado aqui ao longo das outras lives, nesse passo a passo, nada mais é do que informações para que seja desenvolvido o projeto que foi criado lá no passo 1. Não é verdade? O poder da mente superior irá ajudar a acumular dinheiro e a manter o dinheiro sempre aumentando. Então, neste capítulo, a gente vai descrever, né, como o indivíduo ele pode atingir esse patamar, além de manter o dinheiro, de atrair mais dinheiro de uma certa forma. E para isso o poder é essencial. O poder é essencial ao acúmulo de dinheiro, ao sucesso. E aí a gente vai falar desse poder, né? Então o poder aqui, ele está sendo definido como conhecimento organizado e inteligentemente dirigido. Os planos se tornam inertes e inúteis sem poder suficiente para transformá-los em ação. Então não adianta você fazer um planejamento se você não executar. Então todo o livro, ele vem sempre trazendo a importância de você trazer o planejado para a execução. Então você vai executar o que você planejou lá no início.
Então, o poder, no sentido que está sendo usado nesse capítulo, ele está sendo, se refere ao quê? Ao esforço organizado que é suficiente para possibilitar que qualquer pessoa, qualquer indivíduo, ele transforme o seu desejo em seu equivalente monetário. Né? E aí a gente vai, quando a gente fala de mente superior, a gente está falando sempre daquela coisa do conhecimento, né? Já teve um capítulo que eu falei sobre esse conhecimento organizado, que conhecimento é poder, né? Quando o conhecimento é o quê? Quando ele é direcionado para o seu desejo se realizar. Né? E aí ele traz aqui alguns pontos, né? De como você pode encontrar esse conhecimento organizado. E aí ele cita 3 fontes no livro. O primeiro é a inteligência infinita, né? Essa fonte de conhecimento, ela pode ser acessada pelo processo que eu já falei em um capítulo anterior, onde ele diz que a fé é o único instrumento através do qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser dominada e usada pelo homem. Isso eu falei lá no capítulo que eu falo de fé e esperança, né? Tem uma live que eu falo de fé e esperança e a gente fala dessa questão do poder infinito. Então, o poder infinito também é uma fonte de conhecimento, dessa inteligência infinita. Outra fonte de conhecimento seria as experiências acumuladas. Todas nós acumulamos experiências e essas experiências acumuladas, né, ela também ajuda a acessar esse conhecimento, a buscar esse conhecimento. Por quê? Porque muitas vezes esse conhecimento, essa experiência acumulada, ela se transformou em um livro, em uma revista, né? Então tá lá. Hoje o conhecimento ele está muito mais acessível, né? Mas na época que esse livro foi escrito, provavelmente as fontes de conhecimento que existiam naquela época eram as bibliotecas. Por isso que ele fala, né, que a gente pode acessar esse conhecimento em qualquer biblioteca pública, bem equipada. Por quê? Porque parte dessa experiência, ela está acumulada e também ela pode ser ensinada. Por quê? Porque está nos livros, né? Está sendo transmitido nas escolas os conhecimentos. E por último, experiência e pesquisa, né? No campo da ciência, praticamente esses pontos anteriores, né, que eu falei, os homens reúnem, classificam esse conhecimento, organizam, né, em busca de novos fatos, novas informações. Para quê? Para que tudo isso possibilite esse poder, né, que ele chama de mente superior. E essa mente superior nada mais é do que como se fosse um grupo de pessoas que se reunisse com um objetivo comum, um propósito, alinhado para a realização desse projeto. Né? Então, é interessante a gente ter, né, digamos assim, parcerias, pessoas engajadas com o nosso propósito, engajadas com o nosso projeto. Para quê? Para a gente trazer esse projeto do plano da imaginação, da idealização para a materialização, para a execução. É por isso que ele está sempre dando as dicas. Para quê? Para que você torne o seu projeto em um equivalente monetário. Que essa é a ideia do livro. Fazer com que as pessoas enriqueçam, né? Pense e enriqueçam. Aqui, a imaginação criadora deve ser usada com muita frequência. Né? E aí eu tive uma live só falando sobre a imaginação, que é o passo 5 do livro também, né? A gente falou muito sobre isso. O conhecimento pode ser adquirido de qualquer fonte. Pode ser convertido em poder.
organizando em planos definidos e exprimindo os planos em termos de ação. Tudo tem que convergir para a ação, porque não adianta você ter um plano se você não estiver executando esse plano, né? Só o plano por si só ele não tem poder, ele tem que ser executado. A mente superior pode ser assim definida como a coordenação de conhecimentos e esforços no espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Então, até aqui, né, todo o passo a passo do livro, os 9 passos, ele está falando de quê? Na realização desse propósito, desse projeto, que já foi definido desde lá do início, não é verdade? Então, se você seguir o passo a passo, as instruções, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque você fez um planejamento e agora você está executando. Então, desde o primeiro capítulo até o último é conhecimento e formação para que esse projeto seja executado, né? O objetivo é sempre esse, alcançar a realização desse projeto. Para que você compreenda o potencial intangível de poder a seu alcance, através de um grupo da mente superior escolhido como certo, aplicaremos aqui as 2 características do princípio da mente superior, né? Que uma delas é a natureza econômica e a outra a natureza psíquica. Ele fala dessas 2 mentes no livro, né? A feição econômica é óbvia, qualquer pessoa pode criar vantagens econômicas desde que se cerque dos conselhos e da cooperação pessoal de um grupo de homens prontos a emprestar-lhes o quê? O auxílio, né? Desde que tenha esse grupo harmônico, que todos têm o mesmo objetivo da execução desse projeto, de buscar conhecimento para a execução desse projeto. Então, essa forma de aliança ele tem sido muito importante, né? Tem sido a base de quase todas as grandes fortunas. Por quê? Porque todo e qualquer homem, né, que já acumulou grande fortuna, grande riqueza, foi estudado, né, na época do Napoleão Hill, e esse conhecimento, as experiências, a expertise desses homens estão descrito no livro, né? E está muito relacionado com o quê? Com essa questão desse conhecimento organizado, dessa mente superior, que seria como se fossem conselhos de pessoas em uma determinada empresa, buscando a realização desse projeto. E aí, né, quando a gente pega um livro desse que começa a estudar, começa a entender, para ver o que acontece, né, qual é o conhecimento, por que as pessoas falam tanto nesse livro, por que as pessoas que trabalham com prosperidade, trabalham com desenvolvimento humano, indicam tanto esse livro. Exatamente porque ele dá esse passo a passo. Ele dá esse passo a passo e como executar as coisas, digamos assim. E a gente sabe que para tudo na vida precisa um planejamento. A gente precisa planejar, organizar, não é verdade? E aí essa mente, né, a gente precisa o quê? Também, ele até fala das fases da mente, né, como eu já falei. A fase psíquica da mente superior está bem definida. Talvez essa afirmação, né, ele diz, nunca 2 mentes se reúnem, sei que por essa razão se cria uma força invisível, intangível, semelhante a uma terceira. A mente humana
é uma forma de energia, sendo uma parte dela espiritual por natureza. Quando duas mentes se reúnem num espírito de harmonia, as unidades espirituais de cada uma formam uma afinidade que constitui o que eles chamam de fase psíquica da mente superior. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica. O fato notório de um grupo de baterias elétricas fornecerá muito mais energia que uma única bateria. A gente também sabe que uma bateria individual fornece energia na proporção do número da sua capacidade. O cérebro funciona da mesma forma. Daí o fato de alguns cérebros serem mais eficientes que outros, o que nos leva a uma afirmação significativa. Um grupo de cérebros coordenados no espírito de harmonia fornece mais energia de um pensamento que um único cérebro, assim como uma bateria. E com essa metáfora, se torna óbvio que o princípio da mente superior, que é o verdadeiro segredo para que essas pessoas, para que esses homens que têm essa inteligência, esse poder de reunir esse conhecimento, e eles adquiram, acumularem tanta fortuna, que é os casos que o livro conta. As pessoas adquirem a natureza, por natureza, os hábitos e o poder de pensamento daqueles com quem se associam, no espírito de simpatia e harmonia. Se você tiver associado com as pessoas corretas, as pessoas certas, no seu propósito, você também vai alcançar seu objetivo. Não é verdade? Ele até diz um exemplo assim: se você estiver do lado da correnteza de poder que leva à pobreza, que lhe sirva de remo para se impulsionar ao outro lado da correnteza. Só lhes poderá servir pela aplicação e pelo uso. Ler apenas e julgar o que leu, de uma maneira ou de outra, não lhe trará benefícios algum. Pobreza e riqueza muitas vezes mudam de lugar. Quando a riqueza toma o lugar da pobreza, a transformação geralmente se processa por planos bem concebidos, cuidadosamente executados. A pobreza dispensa planos. Não precisa de ninguém para ajudá-la, porque ela é corajosa e cruel. Já a riqueza é tímida e medrosa. Deve ser atraída. A gente precisa construir esse plano. Por quê? Porque a pobreza não precisa de um planejamento. É só não fazer nada. É só não agir. É só não enfrentar os desafios. Não é verdade? Por isso que ele traz essa metáfora, de comparar com a correnteza. Porque muitas vezes as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos formam o lado certo da correnteza, digamos assim. Que é a correnteza que nos leva à fortuna. Por outro lado, as emoções negativas, os pensamentos negativos, vão formar o quê? O lado da correnteza que lhe leva à pobreza. De uma certa forma, nem seria... tipo assim, é tão óbvio isso, que a gente nem precisaria ler no livro. É muito óbvio. Só que tem muitas pessoas que não entendem. Tem muitas pessoas que não entendem que a vida que ela leva, que a vida que ela tem, está condicionada àquilo que ela pensa, àquilo que ela acredita.
E a gente precisa ter essa noção. A gente precisa ter esse conhecimento. Ele diz: o dinheiro é tímido e ardiloso. Deve ser cortejado e conquistado por métodos semelhantes àquele que o namorado utiliza para conquistar a sua garota. Quando o dinheiro chega em quantidade, ele flui para aquele lado que acumula com facilidade. É igual à água descendo da montanha. Existe uma grande correnteza invisível de poder, comparável a de um rio. A diferença de que um dos lados corre na direção, carregando tudo o que cai na correnteza para a frente e para o alto, em direção à riqueza, enquanto que o outro lado corre em direção oposta, carregando todos os infelizes que nela caírem, na descida para a infelicidade e a pobreza. Todo homem que acumulou uma grande fortuna na vida reconheceu a existência de tal correnteza e essa correnteza, de uma certa forma, consiste em quê? No raciocínio de juntar pessoas que têm uma mente superior, né? Que têm aquele conhecimento direcionado e buscam informações para a execução daquele plano, de um projeto. E esse é o conhecimento que eu trago hoje, né? A gente precisa formar aliança, formar parceria. Para quê? Para a gente alcançar os nossos projetos, os nossos objetivos. A gente precisa definir projetos de vida para alcançar as mudanças que a gente necessita. A gente precisa ter clareza daquilo que a gente quer e de onde a gente quer chegar, para a gente alcançar os nossos objetivos. Não é verdade? Então hoje, né, eu espero que, se você ainda não tenha clareza daquilo que você queria, que você quer para a sua vida, que essa clareza chegue, que você consiga colocar no papel, que você consiga traçar um planejamento para executar, que você consiga traçar seu projeto de vida. Ok? Então, gratidão a você que assistiu, que compartilhou, que deixou seu like. Amanhã nos veremos aqui mais uma vez. Fica com Deus.